Muito bem-vindos à segunda parte da aula Tratamento para queda de cabelo. Eu sou o professor Valentim e vou fazer um pequeno resumo da aula anterior, da primeira parte dessa aula, para nós podermos prosseguirmos e compreendermos mais amplamente do que estamos tratando aqui. Como nós vimos anteriormente, a vida do ser humano orgânica está fundamentada nas nossas células. O que ocorrer nas nossas células irá ocorrer em todo o organismo. Nós somos constituídos por aproximadamente 100 trilhões de células. E essas células se encontram num meio líquido. E tudo aquilo que nós ingerimos na hora da nossa alimentação é jogado num líquido intersticial. Esse líquido que envolve todas as células. Nossas células estão propriamente dentro de um meio líquido, uma piscina, podemos dizer assim, um aquário. E a situação atual hoje é que nós estamos com esse aquário muito sujo e as nossas células não conseguem se nutrir, se oxigenar corretamente devido a essa situação atual. E o que acontece? Há uma geração enorme de doenças e isso tem diminuído muito a qualidade de vida de todos os seres humanos. Nós encontramos uma série de doenças que estão ocorrendo no mundo inteiro. Diabetes, pressão alta, problemas cardiovasculares e outros mais. E que nós ouvimos falar disso sempre. E como nós vimos também, a mudança que ocorreu no último século foi muito grande. O nosso corpo geneticamente não está preparado para essa mudança. E essa mudança, principalmente com o uso excessivo de produtos químicos, dentro da alimentação e fora da alimentação, seja em tintas e em todos esses tipos de produtos que são totalmente desconhecidos para nós e que nós temos contato, seja através da respiração, através da alimentação, através da ingestão de água. Esses produtos têm causado grande problema no nosso interior. E isso tem gerado processos inflamatórios, em que o organismo está em constante processo de defesa. Então, nosso sistema imunológico está muito ativo. Nosso sistema imune tem que estar ativo 24 horas para tentar fazer a limpeza do organismo, principalmente das toxinas. Temos também parasitas e assim por diante. Mas o chamado detox, inclusive está muito na moda ouvirmos falarmos de detox. Só que nós vamos estudar um pouquinho o que é essa tal de detox, porque não é tomando um chazinho, não é fazendo uma tal dieta que vai ocorrer um detox. O detox, ou a detoxicação, ele tem que ocorrer num nível muito profundo, que são dentro das nossas células. E que para isso ocorra, é que nós vamos começar então a aula de hoje falando aqui da biotransformação e a eliminação, que é o detox celular. E vamos falar também dos 4 emunctórios. O que acontece? Acontece que essas toxinas que conservam os alimentos, que são os corantes, estabilizantes, flavorizantes e assim por diante, antifugicidas, todos esses tipos de química que nós encontramos nos alimentos, principalmente, eles entram no nosso organismo e causam um dano todo, um desequilíbrio total. Só que, além disso, eles ainda continuam dentro do nosso organismo. E o que acontece? Acontece que as nossas células têm que fazer uma biotransformação. O que é a biotransformação? Pegar aqueles elementos químicos que a maioria deles são pesados, são muito densos, e quebrá-los.
Então, essa biotransformação, porque não é possível eliminar do jeito que eles estão, e tem que neutralizá-los. Então, essa biotransformação é quebrar esse alimento, fazer uma transformação a ponto de que eles se formem menores e que se possa, então, ser eliminado, para que não continue tendo efeito dentro de nós. E isso que nós vamos ver. E isso para que eles possam ser mandados para os 4 muquitórios. Quais são os 4 muquitórios? Rins, fígado, intestino e pulmão. Nós já vamos ver melhor sobre eles. Então, temos que ter claro que todas as células fazem um processo de biotransformação, a limpeza do organismo, para transformar uma substância A em uma substância B. Isso quer dizer por quê? Porque aquela substância A ela é muito densa e não é possível eliminá-las. Então tem que quebrá-las em uma substância menor, para que depois o nosso organismo tenha força para eliminar esse metabólico. E tudo isso tem que ser, então toda essa química, essas toxinas pesadas que estão dentro de nós, tudo isso tem que ser biotransformado, tem que ser quebrado, transformado em metabólicos menores. Senão o corpo perde sua capacidade de autorregulação. Então, por exemplo, um remédio, ele fez o seu efeito, como a bula normalmente diz, tomar de 4 em 4 horas, em 6 em 6 horas, em 8 em 8 horas, 12 em 12 horas. Porque a partir do momento ele passa a penetrar na célula. Mas aí nós vamos tomar nova quantidade de remédio, um novo comprimido, uma nova injeção, coisas assim. E isso continua dentro do organismo e continua ainda atuando de uma forma mais amena, mas continua atuando. Só que entra uma nova carga, isso vai acumulando, isso se torna muito difícil para o organismo. Então, isso atinge todas as células, o organismo não vai só para o fígado, não. Os efeitos colaterais, esse é o problema, que nós tomamos um remédio para o fígado, ele atua no fígado, mas atua em todo o corpo. E aí causa dano em todos os tecidos, nos órgãos, nos sistemas, e continua atuando. E isso faz com que haja necessidade de todas as células atuarem para eliminar isso. Então, vamos voltar a ler aqui. Tudo isso tem que ser biotransformado, senão o corpo perde a capacidade de autorregulação. E essas substâncias continuariam agindo, causando dano. Por exemplo, como nós também, outro exemplo, um exemplo aqui. Nós respiramos um ar poluído. Por exemplo, estamos andando numa avenida movimentada, por 15 minutos respiramos aqueles gases, a fumaça dos automóveis. Isso entra no nosso sistema ou quando uma pessoa está fumando. Então, há todos os resíduos tóxicos. Então, há de se haver a biotransformação. Só que essa biotransformação, ela ocorre em 3 fases. Lembrando bem, deixando bem claro, quem vai fazer a biotransformação? Todas as células. Porque, por exemplo, a fumaça dos automóveis está em todo o nosso organismo. Vou dar um exemplo aqui, até no cabelo. Então, quando uma pessoa vai renovar sua carteira de habilitação profissional, ele tem que fazer o exame toxicológico. E nesse exame está lá todas as toxinas. Inclusive, por exemplo, se ele usou uma droga pesada, a cocaína, por exemplo, vai aparecer lá. Mas vai aparecer também a fumaça do automóvel que nós respiramos determinado dia, porque está em todas as células. E até as células do cabelo têm que fazer a biotransformação. Então são em 3 fases. Três fases. A primeira fase é a fase mais difícil. Ela vai quebrar as toxinas mais densas, gerando radicais livres. E esses radicais livres, eles vão desarmonizar, vão atacar as células, porque eles vão buscar estabilidade. E as células estão em harmonia eletrônica e eles vão
atacar e vai destruir a célula, chega a destruir a célula, depende da quantidade. Mas mesmo assim, há uma quebra, transforma um metabólico menor e vai para a fase 2. A fase 2 quebra novamente esses metabólicos tóxicos, neutralizando-os. E a fase 3 é a fase de bombeamento dessas toxinas que já foram neutralizadas para os hemoctitórios, que são as portas de saída, intestinos, rins, pele e pulmão. Então, essas são as 3 fases. Isso, quando se fala de detox, não é tomar um chazinho, ou comer alguns dias uma comidinha diferente, ou comer vegetais. Aqui nós estamos falando de um detox em que vai eliminar a partir das células, vai deixar as células limpas e elas vão poder funcionar novamente corretamente, fazer o seu processo de nutrição, de metabolização e o processo de eliminação do que aquilo que ela não usa, mas de uma forma equilibrada. Então vamos aqui. Todas essas fases precisam de muitos nutrientes para ocorrerem. Precisam de ferro, zinco, cobre, vitamina A, vitamina C, ácido fólico, vitamina B12 e outros mais. Assim que a bioquímica corporal funciona. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que nós temos que ter uma alimentação vitalista, uma alimentação com muitos alimentos crus, que são os alimentos completos. Quando o alimento foi processado e ultraprocessado, ele, como nós vimos anteriormente, a comida lixo, porque ela não é completa e está cheia de produtos químicos. Então, para que esses processos de detoxificação do organismo ocorra nas células, é necessário essas 3 fases e elas vão utilizar muitos combustíveis. O que são esses combustíveis? São os nutrientes e eles só são ingeridos através dos alimentos vitalistas, que são os alimentos integrais, crus e orgânicos. Aí sim dá condições de haver essas 3 fases da biotransformação. Se nós, então, necessitamos de consumir no mínimo, ou consumirmos de uma forma equilibrada, 80% dos alimentos crus, integrais e, se possível, orgânicos, porque neles estão os nutrientes necessários. E quais as substâncias que o corpo tem que se livrar, que as nossas células têm que se livrar? São os medicamentos, hormônios, vitaminas, neurotransmissores, agrotóxicos, metais tóxicos e os poluentes diversos. Ah, mas aqui está falando de hormônios. Sim, os hormônios foram produzidos, mas eles têm que ter um tempo de atuação. Por exemplo, nós estamos numa situação e precisa de determinado hormônio. O organismo produz aquele hormônio, coloca dentro do sistema do nosso sangue, na circulação sanguínea, atinge todas as células, resolveu o problema, ele tem que neutralizar, que é a biotransformação. E essa biotransformação ela é constante. Então, as vitaminas também. O organismo produz determinada quantidade absorve determinada quantidade de vitaminas e utiliza-se delas e depois tem que eliminá-las, para depois, no outro dia, ingerirmos novamente a energia. Não tem como ficar acumulando. Essas vitaminas já cumpriram a sua função. É por isso que todos os nossos 4 hemoctitórios têm que estar funcionando constantemente. Tem que estar no processo ativo, dinâmico, constante. Os neurotransmissores e assim por diante. Aqui, então, nós vamos entender como é que é o processo dos radicais livres e a célula com falta de oxigênio. Aqui é uma coisa ilustrativa e nós vemos que quando no primeiro fase do processo de biotransformação, libera-se metabólicos vamos voltar aqui.
Radicais livres, libera metabólicos e radicais livres. E esses radicais livres vão atacar as células e vão destruir a célula, vai desnaturalizar a célula e ela vai acabar morrendo. Então é por isso que é necessário a ingestão dos alimentos crus, dos alimentos integrais. Porque esses alimentos, principalmente as folhas verdes, as frutas, eles têm muitos elementos que vão neutralizar esses radicais livres. Agora nós vamos ver melhor a questão das energias. Quando, aqui nessa gravura aqui, nós vamos entender melhor a questão de nós precisarmos de muita energia. Porque a vida, todo o nosso sistema só funciona com energia. E a energia é produzida, como nós vimos anteriormente, nas mitocôndrias, que são pequenas microusinas de energias, e cada célula contém aproximadamente 100 mitocôndrias, 100 microusinas. São organelas minúsculas, invisíveis a olho nu, e que produzem. E elas produzem isso através do oxigênio e da glicose. E quando esses aqui são os radicais livres, e quando eles estão atuando nas células, eles impedem a entrada do oxigênio e também da glicose. Por isso, nós necessitamos fazer esse detox constantemente para podermos, então, deixar a entrada do oxigênio e da glicose. Porque quando as toxinas envolvem a célula, o oxigênio não chega à mitocôndria e ela entra em um processo de sofrimento para a produção da energia. Por isso que a pessoa está sempre cansada, sempre sem energia. Então, é a necessidade, como nós vimos anteriormente e repetindo, que nós consumamos alimentos vitalícios, num processo de mais ou menos de 80% de alimentos crus, integrais, e apenas 20% de alimentos cozidos, assados, fritos e assim por diante. Para que nós possamos dar estabilidade, neutralizar os radicais livres e dar estabilidade no nosso meio interno, no líquido intersticial, que seja deixar a nossa piscina limpa, ou o nosso aquário limpo, como podemos dizer, e possa então haver o processo de produção de energia. Então nós vamos voltar aqui no começo para sintetizar essa aula e vermos mais. Então, sintetizando, resumindo essa aula que nós dividimos em duas partes, na fase 1 e na fase 2. Quem somos nós? Nós somos um ser muito complexo. Nós somos bio, psíquico e espiritual. E esse ser complexo, e hoje nós se dedicamos a trabalhar mais a questão orgânica, em que nós podemos estudar a nossa constituição orgânica. Nós somos feitos de células, tecidos, órgãos, sistemas, e nós somos um organismo muito complexo. E que o cabelo tem uma função muito grande, e também é o nosso biomarcador. É através dele que nós entendemos como é que está a nossa saúde orgânica. Ele é um depósito de produtos químicos, de nutrientes. E que cada parte do nosso cabelo está relacionado com um órgão. Quando esse órgão não está funcionando, ele não consegue se nutrir, ele retira o que ele precisa do cabelo para poder se nutrir. E aí o que acontece? O cabelo começa a ficar fraco,
o bulbo capilar não recebe mais nutriente, vai se atrofiando e o cabelo começa a cair. E quando nós invertemos esse processo, novamente o órgão começa a mandar novamente os nutrientes para serem armazenados no cabelo e a restauração do bulbo capilar e começa novamente a nascer no cabelo. É o que é chamado repilar e começa novamente a repigmentação do cabelo. E o cabelo, então, ele tem uma grande função no nosso corpo e entre outras funções, mas nós estamos tratando aqui sobre esse aspecto apenas. Agora, o que são órgãos de choque? Acontece que cada pessoa fica doente num determinado ponto. Então, por quê? Porque existem órgãos de choque. Então, uma pessoa, por que ela tem, por exemplo, aqui atrás, está faltando cabelo? Porque naquele lado, lá está o seu órgão de choque. No outra pessoa é um outro órgão. Por isso nós somos distintos. E agora o que acontece? Acontece que também o cabelo ele tem a função de refrigerar o nosso cérebro. O nosso cérebro consome muita caloria. O cérebro nosso é composto de 4% do nosso peso corporal. Peso corporal. E ele utiliza 20% das nossas energias, de nossa calorias, porque ele está ativo 24 horas por dia. Então ele não descansa em nenhum momento. E o cabelo serve para ele equilibrar, é um termorregulador, ele equilibra a temperatura do cérebro. E além também do couro cabeludo, ele eliminar muita gordura. Nós vamos ver que tem muitas pessoas que têm um cabelo oleoso, porque ele também serve para eliminar o excesso de ácidos gástricos também. Então, a importância do cabelo como um termorregulador. A pessoa vai perdendo o cabelo, ela propriamente vai perdendo essa capacidade. Então, o cérebro fica quente. Estou de cabeça quente. O cabelo esfria. Se não tiver cabelo, vai continuar com a cabeça quente também. Então, a necessidade de nós recuperarmos o nosso cabelo. E como nós vimos, quando fazemos um tratamento capilar quântico, bem feito, o que vai acontecer? Vamos recuperar os cabelos e vamos ter como bônus muita saúde, ganhar muita saúde, porque o cabelo é reflexo da nossa saúde. Caiu o cabelo, quer dizer que estamos com a saúde debilitada. Recuperou o cabelo, significa que recuperamos a nossa saúde. Agora nós vamos falar algo, já foi falado, mas nós vamos aclarar um pouquinho. O que acontece sobre os estimulantes? Acontece que nós hoje utilizamos muitos estimulantes. E esses estimulantes têm causado muito dano dentro de nós. Nós demos exemplo lá de que uma pessoa que tem um carrinho de cavalo, ou uma carroça, como nós chamamos, e tem um cavalo ou burro puxando. Ele está cansado e nós não damos a oportunidade de caminhar de acordo com o seu ciclo, o seu ritmo, de acordo com a sua capacidade. Então, nós vamos metemos o rei no cavalo e forçamos aquele cavalo a andar de uma forma demais, além do seu equilíbrio. Assim também quando nós tomamos estimulantes, seja refrigerante, seja café, seja bebida alcoólica, drogas e assim por diante, nós forçamos nosso organismo a trabalhar de uma forma além do seu potencial, além do seu normal. Isso gera uma série de desequilíbrios que acelera tudo. O cérebro fica acelerado, gera um caos hormonal, produz hormônios de forma aceleradas, e gera um desequilíbrio emocional, então, e gera também um desequilíbrio mental, que é a síndrome conhecida hoje como síndrome do pensamento acelerado. Então, nós estamos com a cabeça sempre estressado, cheio de pensamento, nervoso, agitado. E isso gera o estresse. E o estresse também é um dos grandes causadores do sofrimento celular e que gera automaticamente a queda do cabelo. De uma forma simples, essa é
a aula de hoje. Ela foi uma aula muito ampla, logicamente que não em apenas uma hora e pouco, não é possível expressar todo esse conhecimento, mas a finalidade dessa aula é dar uma visão para o que é um tratamento para a queda do cabelo. E esse tratamento é totalmente natural, ele não necessita de nenhum produto químico, pelo contrário, vai apenas fornecer os insumos, aquilo que o nosso organismo necessita, e respeitar o ciclo de funcionamento do nosso corpo. E esse tratamento é fornecido através de uma consulta, na verdade são 4 consultas, que é fornecida no meu consultório ou no meu espaço terapêutico, e convido aquelas pessoas que tiverem interesse, poderão entrar em contato, vai abaixo aqui do vídeo, vai ter a descrição e como marcar consultas. Mas antes de tudo isso, é interessante no canal que vai ter a descrição abaixo, a pessoa assistir várias aulas lá, para que ela possa entender, ou pelo menos criar uma visão ou um mapa mental do que é o tratamento naturológico clínico. Como é que é o tratamento, para ter uma visão. E ver se ela está disposta, se é interessante para ela, se aceita aquilo, se ela está disposta a fazer esse tratamento. Só depois ela entra em contato e daí ela pode marcar a consulta. Porque se ela ainda achar, acho melhor procurar um médico, procurar uma pessoa que dê uma pílula mágica, não aceito muito isso, é muito difícil, coisa assim, significa que ela não está madura ainda para um verdadeiro tratamento, para recuperar os seus cabelos. Ela vai procurar outras formas e acredito que não seja tão fácil, porque o único processo de recuperar o nosso cabelo é esse que nós estudamos aqui. É atuando sobre as células, limpando as células, fornecendo nutrientes de qualidade e respeitando o ciclo da célula, porque ela necessita do cabelo, mas não é primordial. O cabelo, nós podemos viver muito bem sem cabelos, sem unhas ou com a unha detonadas, rachadas, sem vida, com a pele suja, porque ele vai priorizar os órgãos essenciais, que é coração, fígado, rins, intestino. É por isso que ele tira do cabelo a energia, tira também os nutrientes e usa lá. E o cabelo ele deixa cair, mas significa que ele não está conseguindo tirar os nutrientes. Então, o tratamento naturológico clínico, ele vai fornecer condições que o organismo funcione bem, que seja de acordo com o seu funcionamento normal, recebendo os nutrientes, metabolizando, eliminando aquilo que não lhe serve mais. Isso é um ciclo contínuo, tanto que nós precisamos comer 2, 3 vezes por dia, porque é um ciclo contínuo de nutrição, metabolização e eliminação daquilo que já não serve mais para o organismo. Então, retornando aqui, aquelas pessoas que tiverem interesse poderão entrar em contato e marcar a consulta, mas anteriormente é necessário, eu solicito que assista, se possível, todos os vídeos lá, faça uma reflexão se esse tratamento lhe é propício, se tem afinidade com esse tipo de conhecimento, esse tipo de prática, para que depois já venha para a consulta já bastante amadurecido. A consulta normalmente tem uma duração de 1h30 minutos, são 4 consultas, a primeira no primeiro dia, no 30º dia, no 60º dia, no 90º dia. E vai ter um tempo de duração do tratamento, inicialmente são 120 dias. Nesses 20 dias, se for feito corretamente, há uma grande melhora e a pessoa adquiriu toda uma cultura, chamada cultura naturológica.
ela recebeu muitas informações e ela por si mesma poderá continuar o tratamento. Provavelmente ela não vai precisar, conforme determina o estado de saúde dela, já recuperou, ela apenas vai continuar com bons hábitos e um estilo de vida saudável. E os casos mais graves ela ainda vai ter que continuar um pouquinho mais adiante. Mas aí já houve uma grande melhora. E em termos de custo, a consulta, nós passamos o preço na hora, quando ela entrar em contato, mas os demais coisas, por exemplo, os alimentos crus e algumas outras coisas, saem mais barato do que esse estilo de vida que nós temos aí. Pizza, muita carne, churrasco, bebida alcoólica, estimulantes, isso sai bem mais caro do que ir na feira comprar bons alimentos e nas lojas de produtos naturais comprar bons alimentos. Podemos dizer assim que com o tempo, se a pessoa fizer direitinho, há uma redução de 40% nas despesas em termos de alimentação, remédio, essas coisas mais. Então a pessoa ela vai gastar menos do que o estilo de vida atual. Ou seja, quando ela adquirir bons hábitos e criar um estilo de vida saudável, ela vai gastar menos do que ela gasta com hoje no seu estilo de vida. Menos com alimentação, menos com remédio, menos com tudo. E já foi feito um estudo que chegou à conclusão que às vezes chega a economizar uns 40%. Então, aqui está o convite e reforçando, solicito que se inscreva no canal, continue assistindo os vídeos e ative o sininho sempre que tiver novos vídeos, vai chegar para você, porque vamos mandar automaticamente, vai o aviso de que tem vídeos novos no canal. No caso, se caso não se sentir amadurecido no momento, não é meu momento, não tem problema. Continue e vai amadurecendo nisso. E se chegar daqui um mês, 2 meses, 3 meses, achar, está na hora de eu marcar minha consulta, pegar esse tratamento e seguir sério, melhorar a minha vida e ter disposição e energia para atingir as minhas metas, trabalhar melhor, conviver melhor em casa, ter mais energia, ter mais disposição. Aí, marca a consulta e nós iremos estar acompanhando você durante esse processo. Muito agradecido por ter assistido esses 2 vídeos e até o próximo vídeo.